Hoje a gente vai falar sobre uma das histórias mais interessantes a respeito das aparições de Nossa Senhora, que aconteceu em Lourdes, né. Então nós vamos falar mais especificamente de toda a situação que aconteceu essa primeira aparição. Vamos conversar um pouco a respeito da vidente, né, Santa Bernadette, quem ela foi, como eram seus pais, a situação de vida dela. Falar um pouco a respeito do local onde Nossa Senhora aparece, né, para essa pequena vidente, e o que sucedeu nesse primeiro encontro e logo depois o que a mãe dela pensou daquilo, né, como que ela foi recepcionada por tudo isso. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que Lourdes fica na região dos Pirineus da França. Então, se você lembrar lá do grande mapa, quando você estudou geografia, posto que você amava essa disciplina, amava estudar. Eu gosto bastante, né? Por quê? Porque geografia me lembra mapa e mapa me lembra viagem, eu amo viajar. Então, eu acho que você devia amar geografia porque você deveria amar viajar. Nada a ver. Então, bora lá. Lourdes fica nessa região dos Pirineus, que é uma cadeia montanhosa que separa praticamente a Espanha da França. Então nós estamos falando bem ao sul ali da França. Essa região é uma região extremamente linda. Se você procurar na internet a região dos Pirineus, vai ver que é uma região que quase parece a Patagônia Argentina, com lagos, montanhas, enfim. Esse é o aspecto geográfico do local onde se encontra Lourdes. Além disso, nós vamos ver que, por estarmos na região da França, nós estamos na região norte do globo, então, quando nós pensarmos nas aparições de Lourdes que começaram a acontecer em fevereiro, nós estamos falando que estamos ali no finalzinho do inverno, ou seja, um tempo extremamente frio. Ok, dada essa primeira introdução geral a respeito da situação geográfica do local, nós precisamos entender um pouco mais sobre a, entre aspas aqui, né, a situação econômica de toda a família Soberó, que é a família de Santa Bernadette, e como eles chegaram naquela situação. Então, Santa Bernadette, ela é filha de François e Louis Soberó. Eles, diferente, né, do que a gente possa imaginar, por já conhecer um pouco da história, eles não eram uma família inicialmente pobre, na verdade, eles eram praticamente uma baixa burguesia no começo da vida deles. Eles trabalhavam como moleiros, então, o pai de Bernadette, ele trabalhava justamente com a moagem de grãos, a moagem de trigo, e com essa moagem de trigo, ele ganhava o sustento para a família, né? Então, o pai de o pai da mãe, né, de Bernadette, ou seja, o avô paterno, o avô materno de Bernadette, ele trabalhava com isso há muito tempo e foi fazendo renda por meio dessa atividade. Acontece que nós estamos na França de 1858, então algumas coisas estão começando a mudar no cenário geral. Uma delas é, claro, as diversas invenções que foram surgindo ao longo desse tempo, fazendo com que a moagem de grãos, de forma física ali, por meio de animais, o que quer que seja, passasse a ser substituída por outros mecanismos, né, que utilizasse o vento, utilizasse a água e tantas outras forças que seriam constantes e não precisaria, portanto, né, de um esforço físico de um animal ou de alguém. Dada essa circunstância, nós vemos que a situação econômica começou a dificultar ali que os pais de Santa Bernadette conseguissem o sustento de cada dia. Além disso, apesar de serem pais, como vamos ver em alguns livros, virtuosíssimos, eles não tinham muito dom para o empreendedorismo, né? Então, diversas decisões erradas, má gestão, vender para as pessoas sem cobrar, né, deixando em crédito, fez com que eles passassem dessa baixa burguesia onde eles estavam até se tornarem praticamente indigentes. Alguns relatos da época vão dizer que tamanha era a pobreza, né, que o pai de Santa Bernadette vendia o trabalho físico, o esforço físico dele,
moendo grãos em moinhos agora já de outras pessoas, ou seja, ele perde o moinho dele, mas moendo grãos para outras pessoas, empurrando o trado que fazia toda aquela moagem, né. Então, para você ver o tamanho, né, da miséria e da pobreza, então, que os pais de Santa Bernadette se encontravam quando aconteceu a primeira aparição. Bom, devido a toda essa situação financeira, né, eles são despejados da casa onde eles moram e eles vão morar em um local que é chamado de O Cachó, que significa, né, no dialeto local, a prisão, o cárcere. É basicamente, né, um espaço. Algumas leituras vão dizer que era um espaço de 4 por 4, outras vão dizer que era um espaço de 4 por 3,5. Então imagina aí, em geral, um quarto, né, um quarto, uma suíte costuma ter 4 por 3,5. Então era esse espaço que toda a família de Santa Bernadette morava, de favor ainda. Tem alguns detalhes históricos que contam que o termo, né, o cachô, né, esse cárcere, esse calabouço, ele tinha esse nome porque realmente era um local onde alguns prisioneiros ficavam, né, presos ali. Só que a situação se tornou tão insalubre naquele local que nem os prisioneiros moravam, né? Então veja só, é esse o local que essa família mora, né? Então temos uma pobreza absurda, né? Um nível baixíssimo da dignidade humana, mas Deus, ele opta realmente por estes mais pequenos, né, para se aparecer. E bem, esse é o contexto geral de onde Bernadette vivia, né, a família dela, a situação econômica da família dela. Mas quem era Bernadette, né? Bernadette era uma menina considerada extremamente fraca, mas não fraca só de saúde, mas fraca também intelectualmente falando, fraca de diversas formas, sabe? Como realmente uma pessoa extremamente fragilizada. Conta-se nos relatos que no ano de 1855 ela contrai cólera, é uma epidemia que estava se espalhando ali por aquela região, e né, a medicina da época tinha um remédio que, para que a pessoa pudesse ser curada de cólera, precisava se esfregar a costa dela até ficar em carne viva para que ela pudesse ser curada. Bom, enfim, né? Não estamos aqui para julgar os métodos, mas fato é que, de alguma forma né, milagrosa, Santa Bernadette se cura, né, de toda essa cólera, mas, em contrapartida, ela desenvolve uma asma crônica, né, que nos livros da época vai dizer que era uma tosse repentina, uma tosse constante, e naquela situação, né, no caixó, né, nesse calabouço, nesse cárcere, a situação piorava ainda mais, né, porque era úmido, era fechado, não era ventilado, então ela não conseguia dormir bem, não conseguia respirar bem, e tudo isso piorava mais a situação de saúde de Bernadette. Além disso, ela não sabia nem ler nem escrever, e por mais que Lourdes esteja localizada na França, naquela época não se falava o francês com tanta fluência nessas regiões mais afastadas das capitais. Então, Santa Bernadette falava naquela época o que nós chamamos de patois, o dialeto onde a gente percebe uma mistura entre o espanhol e o francês, é algo bem regional mesmo, onde ela se comunica daquela forma. Então, é uma menina que, com 14 anos de idade, nem tinha conseguido a primeira comunhão, porque ela tinha dificuldade de memorizar o catecismo, e aos olhos de todo mundo era alguém atrasada, alguém inútil, alguém insignificante. Alguns relatos vão dizer que, assim que Santa Bernadette nasce, a mãe dela não consegue amamentar ela, então ela é repassada para uma outra senhora, para que essa outra senhora que acaba perdendo, né, o filho dela no meio do caminho, possa amamentar, né, amamentar Santa Bernadette, uma ama seca. E vai dizer que em determinado momento, por conta da pobreza da família, ela retorna para viver com essa ama seca e essa ama seca tenta ensinar ela a ler, escrever, explicar a respeito das ciências, né, do conhecimento. Ela tenta letrar Santa Bernadette.
E por mais que Santa Bernadette se esforce, ela não consegue, né? Até que chega um momento que essa senhora é, fala pra Santa Bernadette: olha, você é inútil, né? Você é um caso perdido mesmo, você nunca vai ser ninguém na vida. E Santa Bernadette, cansada, né, daquela humilhação, ela volta pra sua casa. Bem, esse é o cenário, então, de Santa Bernadette. É essa menina de 14 anos, que aos olhos do mundo era insignificante, inútil, nunca ia ser ninguém na vida. Essa é a vidente da nossa história de hoje. E aí nós temos o local, né, o local onde acontece o primeiro encontro. Nós conhecemos ele como Massabielle. Massabielle seria massa, como se fosse pedra, e bielle é velha, né? Então, uma pedra velha, uma rocha velha no dialeto local. E era um local periférico, né? Então, o rio Gave, que corta toda aquela região, ele forma uma curva. A gente tem até aquele ditado, né? Que só aparece curva de rio na nossa vida. Por que curva de rio? Curva de rio é o local onde, né, a parte de engenharia civil minha falando agora, é a parte aonde a energia começa a se dissipar, mudando a direção do rio, e, portanto, as partículas que tendiam a seguir numa direção, elas acabam indo, e muitas vezes elas não seguem o percurso. De modo geral, aquilo que fica suspenso, galhos, né, sujeiras, lodo ali na superfície da água, acaba avançando e parando ali naquela curva do rio. Então, esse é o local, né, que Nossa Senhora escolhe para aparecer. Massabielle é essa rocha velha, essa caverna que se localiza próximo à curva de um rio, aonde muitos da região, muitos pastores da região utilizavam para pastar os seus porcos, despejar lixo, porque afinal as pessoas já haviam ali um amontoado de galhos, um amontoado de sujeira, já aproveitavam, colocavam mais lixo ali, além de lixos hospitalares. Então era um local sujo, um local imundo, e aonde a maior parte das pessoas evitava ir, né? Então, a Imaculada Conceição, como nós vamos ver mais pra frente, ela se apresenta, ela escolhe, a mais pura das mulheres escolhe para aparecer em um dos locais mais repugnantes de Lourdes naquela época. E aí, temos todos os elementos importantes agora. Temos a personagem, temos o histórico dela e temos o local. Fato é que no dia 11 de fevereiro de 1858, Bernadette, Santa Bernadette, percebe ali que não tem mais lenha, né, para poder cozinhar, para poder fazer a comida, né? Pergunta o que aconteceu com a lenha, né? A gente teve que vender para poder comer. Então, ela sai junto com a irmã e uma outra amiga para buscar lenha e vai caminhando, caminhando até que elas chegam próximo a Massabielle e para se aproximar mais deste outro local, pegar a lenha que está disposta lá e também alguns ossos, porque elas queriam vender também para alguns trapeiros esses ossos, conseguir algum dinheiro para poder sobreviver. Elas precisam atravessar o rio. A irmã de Bernadette e a amiga dela são mais fortes, né? Atravessam o rio. Lembram? Nós estamos no norte, no hemisfério norte. Então, nós estamos ali no inverno. A água de um rio é fria, muito fria. E elas passam e saem, né, gritando que tá muito gelado e tudo mais. E Santa Bernadette, que já é doente, fica um pouco receosa para atravessar, porque, enfim, ela pode se adoentar muito facilmente. Até que ela toma coragem, ela tira o tamanco, ela retira as meias, né? Apesar de ser de uma família muito pobre, ela acabava sendo a única que tinha meias justamente por conta da frágil situação de saúde dela. Ela retira as meias e nesse momento, né, quando ela preparada para poder avançar, enquanto tirava as suas meias, ela escuta um barulho, como um ruído, um vento. Ela chama Cop de Vent, né? Seria uma rajada de vento. E ela se assusta, porque ela olha para as árvores, não há nada, né? Tudo normal. Imagine, estamos em um local totalmente ermo aqui, onde as pessoas não costumam ir. Ela olha para o lado, olha para o outro, tudo paralisado, não se mexia.
De repente, quando ela levanta os olhos, a 3 metros de altura, ela vê uma luz suave e dentro dessa luz começa a surgir o formato de uma mulher, de uma menina, né. Santa Bernadette vai dizer que aparece como se fosse uma moça, né, de 16 a 17 anos, próximo da idade dela, e ela chama ela de petite demoiselle, né, uma pequena donzela, uma pequena senhorita, com mais ou menos a idade que ela possuía ali. A aparência, ela vai dizer que ela estava vestida de branco, na cabeça também um véu branco que ia até a metade do corpo, uma faixa azul na cintura. Em cada pé, ela pisava em rosas cor de ouro, rosas douradas, e no braço direito, o rosário caindo, de modo que as contas eram brancas e a corrente era dourada como ouro. De forma imediata, né, Santa Bernadette, apesar de não saber ler e escrever, ela rezava o rosário todos os dias. Ela pensou que estava vendo algo ruim, né, se assusta com aquilo, pensando que já talvez estava no fim da vida dela, e ela coloca a mão no bolso para pegar o terço. Quando ela coloca a mão no bolso para pegar o terço, ela tenta levantar o braço para fazer o sinal da cruz e ela fica paralisada, imóvel, como se algo paralisasse ela. Ela não conseguia mais levantar a mão para fazer o sinal da cruz. Quando, de repente, aquela senhora que olhava para ela sorrindo, começa a fazer o sinal da cruz, o braço de Bernadette também consegue fazer o sinal da cruz e ela consegue imitar os movimentos. A partir daquele momento, né, tudo começa a acontecer. A visão começa a se aprofundar um pouco mais. E a partir dali, né, a partir desse primeiro encontro, nós vemos que Nossa Senhora quis escolher essa menina pequena, essa menina simples, para uma das maiores revelações, né, daquele tempo. Nós vamos discutir isso em outro momento, que é da Imaculada Conceição. Então, a partir dali, nós vamos ver que Santa Bernadette começa a rezar e ela vai rezando as contas e Nossa Senhora, quando acompanha o rosário, né, junto com Santa Bernadette, ela não move os lábios, exceto para rezar o Glória ao Pai. Bom, parece interessante, né, e alguns livros vão até nos apresentar essa questão. Sendo ela a Virgem Maria, não caberia a ela saudar ela mesma, né, com uma Ave Maria. E estando ela já no convívio dos eleitos, não teria o porquê ela rezar também o Pai Nosso, pedindo que o pão nosso seja nos dado a cada dia. E que seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu, porque ela já está no céu. Então os relatos vão dizer, olha só o cuidado de Deus com isso, que Nossa Senhora, quando rezava, ela movia a boca apenas na hora de rezar o glória. Por quê? Porque na eternidade a glória é dada a todo tempo. Bem, detalhe legal, né? Eu achei muito interessante quando eu li sobre isso. Mas acontece que, terminado, né, o terço, terminado o rosário, ela desaparece. Repentinamente, aquela senhora desaparece e vemos, né, Bernadette agora muito mais forte, aquela menina fraca, aquela menina de saúde prejudicada, sai com certa força, começa a perguntar para as outras, né, para irmã dela, para amiga delas, não viram nada. E elas respondem: "Não, não, Bernadette, a gente não viu nada". Ela conta tudo aquilo para as duas e pede para que guardem segredo, né, mas a irmã, né, a irmã acaba contando para a mãe e logo de imediato a mãe, Louise, acha que isso tudo é uma alucinação de Bernadette e proíbe ela de voltar até aquela gruta. Mas acontece que Santa Bernadette, irrompida, né, por esse desejo de voltar a ver a mãe, essa mãe do céu,
ela acaba de algum modo achando formas de se reencontrar com Nossa Senhora. Bom, essa era a história de hoje, né? Eu acho importante a gente conhecer um pouco a respeito dessa dessa aparição que é tão importante para nós católicos, entender que Nossa Senhora ela optou por aparecer não em um local, né, super luxuoso, ela não apareceu na realeza da época, não, mas ela aparece nesse lugar, nessa Rocha Velha, nesse local que acaba sendo o mais degradante de todos, para uma das criaturas da época, né, mais insignificantes. Essa menina pobre, essa menina que não é dotada de um grande intelecto, mas essa menina que ama muito. Então, que essa primeira mensagem de Lourdes nos ajude a entender que Nossa Senhora ela busca o simples, porque é o essencial que está dentro do coração, que conta para encontrá-la. É isso aí, até um próximo vídeo, pessoal.